Bem-vindos à aula 6 e hoje vamos falar sobre figuras gráficas. Vamos dar um salto ainda maior nessa aula, tá? Onde falaremos um pouco dos padrões de figuras gráficas e eu acredito que vai melhorar muito a visão de vocês na frente do gráfico. Bom, hoje qual a minha intenção, né? Mostrar para vocês quais são as principais figuras existentes no gráfico e as que eu utilizo, tá, pessoal? Porque, como eu sempre falo, o mercado de OAB, nós estamos operando sempre em times bem curtinhos, né, em times menores. Então, a gente tem muitas análises relacionadas ao price action que a gente não vai conseguir aplicar com tanta exatidão no mercado de OAB, por ser um mercado onde operamos com times menores. Mas o price, ele é o mesmo para qualquer mercado, né? Então, vocês vão conseguir identificar que em outros mercados, por exemplo, eles utilizam mais ainda as figuras gráficas, porque em times maiores costuma respeitar mais. Mas aqui em OAB também, eu vou mostrar para vocês quais são as principais figuras que eu utilizo, para que vocês também possam aplicar aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos começar aí falando, né, o que são as figuras. Sabemos que a análise técnica visa identificar padrões de preço recorrentes com o objetivo de obter lucro no mercado. Só um minutinho, turma. Tudo certo. Dentro desses padrões gráficos, há diversas formações geométricas que ocorrem com certa frequência e que costumam sinalizar o próximo movimento do preço de um ativo. As formações gráficas são divididas em duas categorias: figuras de continuidade e figuras de reversão. Lembram da aula de padrões de Kendall, onde nós falamos ali que existem padrões que representam ali reversão de tendência, continuação de tendência, enfim, equilíbrio de preço. Existem também figuras geométricas lá no nosso gráfico que também podem significar essas duas categorias, ou uma figura de continuidade, ou seja, de que aquela tendência vai continuar, ou pode representar uma reversão, uma mudança de tendência, beleza? Figuras de continuidade, né? São padrões gráficos que representam uma pausa na tendência vigente, um movimento de consolidação ou de congestão de preço. Após esse período, há uma chance grande de continuação da tendência que acontece, que antecede o padrão. Por exemplo, aqui a gente tem a figura 1, né? Onde nós temos aqui, ó, deixa eu pegar uma setinha. Nós temos aqui o preço vindo de uma tendência de alta, né? Ele fez o que aqui? Ele fez uma acumulação e após esse período ele continuou a sua tendência primária, que era a tendência de alta que vinha aqui de trás, né? Aqui na figura 2 a gente tem um outro exemplo bem claro também. O que aconteceu? O preço vinha de uma tendência de baixa aqui de trás, fez um momento de acumulação e depois ele continuou a sua tendência primária, que era a tendência de baixa que vinha aqui de trás, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de figura de continuidade, que é onde o preço, depois que essa figura aparece, ele tende a continuar a sua tendência anterior, beleza? Temos também as principais figuras de continuidade, que é o triângulo de alta, opa, deixa eu botar aqui, triângulo de alta, triângulo de baixa, retângulo de alta, retângulo de baixa, temos as bandeiras, as flâmulas, entre outros. O que é importante vocês entenderem? Existem centenas de figuras gráficas no mercado, tá, pessoal? Assim como os padrões de Kendall, também existem centenas de figuras no nosso gráfico. Porém, eu vou mostrar para vocês hoje quais são as principais e, além disso, as que eu, Ana, utilizo, tá? Além das principais, eu vou mostrar as que eu utilizo, as que fazem mais sentido para mim e as que eu junto ali com a minha análise, ok? Então, existem livros específicos para isso aí, depois vai ter uma parte da mentoria que eu vou indicar alguns livros para vocês, para quem quiser se aprofundar ainda mais em análise gráfica, né? Mas no mercado de OAB especificamente, eu vou trazer para vocês quais que eu utilizo. Aí a gente vai começar falando das figuras de continuidade primeiro, né, as principais figuras de continuidade. Falamos aí do triângulo de alta, né, que é formado por uma linha de tendência de alta e uma resistência. Então você vai observar que o mercado, ele trabalha com preços testando uma resistência com fundos mais altos e o rompimento dessa resistência vai gerar uma projeção de alta conforme a figura dando um sinal de compra em seu rompimento. Vamos lá. O
que a gente tem aqui, pessoal? Qual que é o cenário nesse momento? Nós temos, deixa eu pegar aqui a corzinha azul, ó. Nós temos uma resistência aqui nesse ponto, deixa eu engrossar essa linha para vocês poderem enxergar melhor. Temos uma resistência, ok? Aqui nesse ponto. E temos uma LTA, certo? Linha de tendência de alta. Em algum dado momento, o preço fez uma acumulação aqui, né, respeitando esses limites entre resistência e LTA. Vai chegar uma hora que esse preço vai cansar de andar aqui no meio. E qual que é a maior probabilidade, turma? A maior probabilidade é que ele rompa essa resistência, ok? Dentro de uma figura de continuidade, turma, nós sempre vamos operar a favor da tendência primária, que é a tendência que veio anterior a essa formação dessa figura gráfica. Então, por exemplo, aqui a gente tem um triângulo de alta, certo? Por que que ele é um triângulo de alta? Porque aqui atrás, a tendência que vinha era de alta, por isso ele é um triângulo de alta. O que que esse nome triângulo de alta representa para a gente? Que provavelmente, quando ele romper ali aquela resistência, ele vai continuar a sua tendência de alta que vinha ali de trás. Qual que é o pressuposto de tudo para vocês terem uma assertividade legal operando figuras gráficas, pessoal? Que nós sempre vamos aguardar o rompimento e vamos pegar o pullback a favor daquela figura gráfica. Então, por exemplo, se eu tenho uma LTA vindo aqui de trás e tenho uma resistência rompida e tenho um triângulo de alta, obviamente, quando esse preço vier a romper aqui, ó, deixa eu fazer um exemplo para vocês. Quando esse preço vier a romper essa resistência aqui, com um candle de alta, tá? Quando ele vier a romper essa resistência, o que que eu quero aqui, turma? Eu quero um pullback a favor dessa figura gráfica. Ou seja, um pullback de alta exatamente no ponto que ele vier para testar essa resistência rompida, dando continuidade à sua tendência de alta. Toda figura gráfica, nós vamos sempre interpretar a figura gráfica para operar o pullback a favor dessa figura. Isso é o básico que eu preciso que vocês entendam. Então, temos que entender que figura é aquela, ok? O que que ela representa, o que que ela quer dizer para a gente e aguardar o melhor ponto para a gente pegar o pullback a favor da figura dentro de todas as regras de pullback que vocês já estudaram até agora, ok? Beleza, então vamos seguir o baile aqui. Temos também o triângulo de baixa, que é a mesma coisa, tá? Então, é formado por uma linha de tendência de baixa e um suporte, onde a perda do suporte pode desencadear um movimento de queda, cuja proteção será a altura do triângulo, nos permitindo vender sempre em seu rompimento. Então, exatamente o contrário do triângulo de alta, pessoal. A gente tem o que aqui, turma? Nós temos o preço vindo de uma tendência de baixa aqui de trás, ok? Uma LTB. Temos um suporte bem respeitado aqui. O preço acumulou, fazendo ali uma micro de baixa também. E o que que aconteceu? Esse preço vai chegar a um determinado momento que ele vai romper esse suporte. Quando ele rompe esse suporte, o que que eu quero, turma? Eu quero pullback aqui, ó, a favor da figura gráfica, a favor do triângulo de baixa. Então, qual seria meu ponto de pullback? Seria quando a próxima vela viesse para tocar ali aquele suporte rompido que virou resistência a favor da continuidade da tendência primária, que era uma tendência de baixa. Vocês estão vendo como que uma aula complementa a outra? Como a gente vai avançando na análise gráfica e tudo vai fazendo sentido, tá? Então, isso daqui é um passo largo para o operacional de vocês, beleza? Então, quando eu tenho ali uma formação de um triângulo de baixa, o que que eu tenho, pessoal? Força compradora, indicando uma tendência de baixa, tem um suporte rompido, força vendedora, indicando um triângulo de baixa, tem um suporte rompido que virou resistência, indicando uma força vendedora, tenho uma figura gráfica indicando força vendedora e tem uma tendência de baixa também vindo lá de trás. Como que você vai juntar isso tudo aqui? Sempre operando a favor dessa força. Fim. Então, o que que você quer? Você quer venda na resistência e você quer pullback de baixa. Ponto. Tá?
tudo que eu estou falando até agora vai complementando as aulas seguintes, beleza? Temos também o retângulo de alta, que é uma figura de continuidade também. Quando o retângulo ou período de lateralidade é rompido para cima, quebrando a resistência, configura assim um retângulo de alta. A força acumulada durante o período de lateralidade dá impulsão no rompimento, projetando a altura do canal para cima, onde se verifica a oportunidade de se comprar. Então, olha aqui o que está acontecendo, pessoal. Olha o preço aqui, turma. O preço está vindo, ó, aqui de trás. Olha o preço vindo aqui de trás. Qual tendência que era aqui, pessoal? Uma tendência de alta. Então, o preço veio, lateralizou aqui no retângulo de alta. Se é uma figura de continuidade, qual que é a maior probabilidade? O preço romper a resistência e continuar a sua tendência de alta. Então, o que que eu quero aqui nesse caso, pessoal? Se é uma figura de continuidade, se a tendência primária era uma tendência de alta, o que que eu quero aqui, turma? Eu quero rompimento dessa resistência e eu quero exatamente o pullback de alta a favor da figura de continuidade nesse ponto aqui de resistência rompida que virou um suporte. Olha que análise perfeita, pessoal. Olha que análise avançada. Vocês estão conseguindo entender como tudo vai se completando? Tudo vai se completando. O gráfico conversa com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tudo vai fazendo sentido, não é verdade? Então, se é uma figura de continuação, de continuidade, eu sempre vou observar qual é a tendência que está vindo, qual foi o movimento que o preço fez o retângulo ali após uma tendência de alta, é provável que ele rompa a resistência e busque o pullback de alta. Então, tudo ali para mim indica o quê? Força compradora. Então, o que que eu quero? Pullback a favor. Compra no suporte. Tudo sempre, todas as minhas análises serão a favor da força. Fim. Vamos avançando. Retângulo de baixa é a mesma coisa. Então, eu tenho o quê? Tendência de baixa vindo lá de trás, tendência de baixa vindo lá de trás, preço lateralizou ou consolidou, tanto faz. Rompeu o suporte, suporte rompido vira o quê, pessoal? Resistência. Então, qual é a força que está dominando aqui? Força vendedora. Então, o que que eu quero? Eu quero suporte rompido, virou resistência, eu entro a favor dessa força, que é a força de baixa. Então, eu quero um pullback de baixa. Exatamente aqui nesse ponto, tá? Unindo com todas as informações de pullback, das duas aulas de pullback que eu dei até agora. Então, sempre as regrinhas para pullback serão as mesmas, ok? Em qualquer situação de pullback, você vai juntar todas as regras que eu já ensinei nas aulas anteriores. Imagina se você junta isso aqui de figuras gráficas junto com as aulas de pullback. Como que a sua assertividade vai ser alta? Não é verdade? Não é verdade? Então, uma aula vai sempre completando a outra. Seguindo o baile, temos também figuras de reversão. O que são figuras de reversão, pessoal? Representam que toda vez que elas aparecem, o preço tende a fazer um movimento diferente do que ele vinha fazendo anteriormente. Então, se ele vinha fazendo tendência de alta, quando a figura de reversão aparece, é provável que a partir dali o preço faça uma tendência de baixa. Se ele vinha de uma tendência de baixa, quando aparece a figura de reversão, é possível que ele faça uma tendência de alta e por aí vai, tá? Então, são padrões gráficos que revertem uma tendência do preço. Portanto, quando a figura ocorre dentro de uma tendência de alta, geralmente reverte para uma nova tendência de baixa e vice-versa. A gente tem um exemplo claro aqui, ó. O que que eu tenho aqui, turma? Eu tenho o preço vindo de uma tendência de alta, a figura apareceu, ó, e o preço caiu. O preço vinha na tendência de baixa, a figura apareceu e o preço subiu, tá? E por aí vai. Então, isso é uma figura de reversão, indica uma mudança de tendência. Principais padrões de reversão. Nós temos o ombro, cabeça, ombro. Temos o ombro, cabeça, ombro invertido. Temos topo duplo, fundo duplo, entre outros. Ombro, cabeça, ombro. É um padrão gráfico ou uma figura de reversão
que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa, mas ocorre a formação do padrão. Geralmente o oco, que é o ombro, cabeça, ombro, ele é formado por 3 topos consecutivos que são separados entre si por 2 fundos. Então, o que vocês vão observar, pessoal? Qual que é o movimento do ombro, cabeça, ombro? A gente tem aqui uma micro de alta, temos uma micro de baixa, temos cabeça, temos tendência de alta, tendência de baixa, temos ombro e temos ombro. Então, por que é ombro, cabeça, ombro? Olha aqui, se eu for desenhar um bonequinho, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o ombrinho dele aqui, ó. As mãozinhas. E tenho a cabeça aqui do bonequinho. Por isso, a gente diz ombro, cabeça, ombro, tá? Então, basicamente, o que o oco quer nos dizer, pessoal? Ele quer nos dizer exatamente que quando o preço faz essa figura, ombro, cabeça, ombro, se ele vir aqui atrás de uma tendência de alta, é possível que quando ele faz o ombrinho 3 aqui, que é o topo 3, ele provavelmente vai mudar a sua tendência e vai começar a cair. Se a gente juntar isso aqui com ondas de Elliott ainda, vocês vão ver que isso aqui é um padrão de reversão perfeito, né? Geralmente aqui você vai ter onda 3, onda 4 e onda 5, e aqui onda A, B e C, que é quando ele começa a cair, tá? Então, vocês vão ver que, que ele vai fazer 3 topinhos ali, ó. 3 topinhos, 1, 2, 3, e ele vai começar a cair, beleza? Beleza. Temos também o ombro, cabeça, ombro invertido, que é a mesma coisa, tá? Só que vocês vão observar que acontece numa linha de resistência. Então, deixa eu só voltar aqui para explicar melhor para vocês. O que eu vou ter aqui, turma? Eu vou ter uma zona de suporte aqui embaixo, tá? Beleza? Suporte, que é a linha do pescoço. Tenho a linha de tendência de alta vindo aqui de trás. O preço fez os 3 movimentos, que foi os 3 topinhos aqui, ok? Dentro ali, em cima do suporte. E quando ele rompe aqui o suporte, qual que seria meu ponto de entrada, turma? Seria o pullback ali, naquele suporte rompido. Se é um padrão de reversão, se ele vir ali de uma tendência de alta e agora provavelmente ele vai iniciar uma tendência de baixa, o meu ponto de entrada poderia ser, por exemplo, aqui no momento em que esse suporte é rompido, tá? Então, aqui, ó, rompeu o suporte, a gente pega o quê? O pullback a favor daquele rompimento ali, beleza? Então, o nosso ponto de entrada seria mais ou menos ali, acreditando ali na reversão de tendência para uma tendência de baixa, ok? Beleza. Aqui, no ombro, cabeça, ombro invertido, nós temos o OCOI, né, que é exatamente uma reversão de mudança de tendência de baixa para alta. Então, vocês vão observar que eu tenho o preço vindo de uma baixa, ele vai andar aqui dentro dessas regiões, aqui eu tenho uma resistência, tá? Ele vai fazer os 3 topinhos, os 3 fundinhos, desculpa, ó, fundo 1, fundo 2 e fundo 3, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, e muito provavelmente esse preço vai começar a subir. Quando ele sobe, que ele vai romper ali, provavelmente ele vai romper ali aquela resistência, qual é o meu ponto de entrada? Pullback a favor, ok? Meu ponto de entrada seria exatamente no pullback a favor, tá? Se ele vai iniciar uma tendência de alta, meu ponto de entrada sempre vai ser a favor daquela tendência que ele vai começar ali, beleza? Show. Vamos aqui. Temos o topo duplo, que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Geralmente, o topo duplo é formado por 2 fundos consecutivos que são gerados entre si por um fundo. A formação do padrão se assemelha à letra M, tá? Eu uso muito esse padrão, pessoal. Vocês vão ver que lá em OB ele é bem assertivo, tá? Esse é um dos que eu mais gosto, é o topo duplo. Vou até dar uns exemplos lá para vocês, ele acontece muito. Então, o que vocês vão observar no topo duplo? Que eu tenho uma tendência de vindo aqui de trás de alta, ok? O preço ele vai lateralizar aqui num determinado ponto. Quando ele lateralizar, turma, ele vai fazer um topo duplo. Então, ele vai vir um topo aqui, depois ele vai cair, cair, cair. Depois ele vai fazer outro topo, vai cair, cair, cair e vai romper um suporte.
Quando ele romper esse suporte, você vai fazer o quê? Você vai guardar o pullback aqui, ó. Romper o suporte, você vai pegar o pullback a favor da reversão para tendência de baixa. Cara, isso aqui acontece muito no mercado de OB e é muito assertivo. Muito, muito mesmo, tá? Então, o que você vai ter? Repetindo, tá? Você vai ter um suporte aqui nesse ponto, ó. Você vai ter um suporte aqui nesse ponto, ok? E vai ter uma resistência, perfeito? O preço está vindo lá de trás, tendência de alta. Vai chegar um momento que ele vai lateralizar. Quando ele lateralizar e ele deixar dois topos, você já sabe que você não vai mais pegar aqui nesse suporte. Se ele fez dois topos lá na resistência, é muito provável que quando ele vier buscar esse suporte aqui, ele vai romper. Então, viu que formou dois topos ali na resistência vindo de uma tendência de alta, você já não vai mais pegar nesse suporte, você vai guardar o suporte ser rompido e vai pegar o pullback, pessoal. O pullback a favor. O preço vai vir, vai tocar aqui o suporte, vai romper na maioria das vezes, você vai pegar o pullback a favor dessa tendência de baixa que vai iniciar ali exatamente aqui nesse ponto. Beleza? Então, o seu ponto de pullback vai ser exatamente ali. Perfeito? Depois eu vou mostrar lá no gráfico isso aí para vocês. Temos também o fundo duplo, que eu amo também. É a mesma coisa, pessoal. A diferença é que, em vez dele romper o suporte, ele vai romper a resistência. Então, é uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de baixa para alta, e geralmente o fundo duplo é formado por dois fundos consecutivos, que são separados entre si, só que agora ele vai formar uma letra W, tá? Aqui no topo duplo ele forma um M, você vai observar, ó, que no topo duplo ele forma um M, ó, M, ok? E no fundo duplo ele vai formar um W. Então, você vai ter aqui, ó, o preço fazendo o W, ó. Tá vendo? Perfeito. Então, qual que vai ser a análise aqui, pessoal? O preço vem de uma tendência de baixa, lateraliza, ok? Ele vai ter um suporte lá embaixo, vai ter uma resistência aqui. Se eu vi que ele deixou um fundo duplo, formou um W ali no suporte, eu já não vou mais pegar aqui nessa resistência, porque é provável que ele vai romper. Então, o que que eu quero? Eu quero rompimento de pullback, com pullback de alta, para pegar exatamente o pullback a favor dessa continuação de tendência, exatamente aqui, nesse pontinho aqui. Beleza? Isso aqui é muito top, pessoal. E aí, passei para vocês quais são os principais e os principais que eu utilizo também. Tem até uns exemplos aqui no gráfico, ó. Espera aí. Deixa eu diminuir isso aqui. Espera aí, gente. Aqui, pessoal, tem um exemplo bem claro, ó. O que estava acontecendo aqui? Eu estava... Vou pegar aqui uma setinha. Preço vindo de uma tendência... Preço vindo de uma tendência de alta, aqui de trás, concordam? O que que ele fez? Lateralizou. Ó, vou até pegar aqui, ó. Ele lateralizou. Gente, estou com algum probleminha de fazer as coisas retas. Ele lateralizou, ele respeitou aqui esse suporte, formou o que aqui, ó? Topo duplo. Topo duplo. E rompeu o suporte. Olha a vela de rompimento aqui. Olha onde ele veio para fazer o pullback. Nessa vela aqui, a gente nem teria pegado, né, turma? Porque a gente só pega pullback quando a próxima vela vem respeitar. Mas imagina se eu tivesse, por exemplo, ó, vocês sabem que lá quando a gente está operando, a gente marca várias linhas. Imagina se eu não peguei esse pullback aqui porque foi nessa vela aqui. Mas imagina se eu tivesse um outro suporte bem aqui, ó. E eu vi que ele formou o topo duplo bem aqui nesse ponto, ó. Olha que pullback perfeito que ele fez, turma, ó. Formou o topo duplo aqui, topo duplo aqui, topo duplo aqui. Rompeu. Esse suporte eu não peguei esse pullback porque foi na terceira vela. Quando ele rompeu aqui, olha que pullback lindo que ele fez nessa velinha aqui, pessoal. Uma vela rompeu e a próxima vela já veio buscar.
Você poderia pegar nesse suporte aqui, nesse rompimento desse suporte do mesmo jeito, porque estaria sendo a favor da figura gráfica. Topo duplo. Veio de uma alta, formou o topo duplo lá em cima na resistência, aqui atrás eu tinha uma resistência, tá? Rompeu o suporte e eu peguei aqui o pullback lindo de bonito, ok? Deixa eu ver se tem mais exemplos aqui. Ah, aqui também tem exemplos de fundo duplo, ó. O que que a gente tem aqui, turma? Ó, nós temos tendência de baixa vindo aqui de trás. Provavelmente aqui tinha um suporte, ok? Aqui a gente tinha um suporte. O que que ele fez aqui, turma? Olha o W. Olha isso aqui. Olha o Wzão que ele fez. Vocês vão ver que nem sempre vai ser uma figura exata, tá, pessoal? Quando ele rompeu aqui, pessoal, essa resistência, o que que a gente vai fazer se ele formou um fundo duplo gigante aqui? A gente vai esperar romper e pegar o pullback. Vamos ver onde foi o pullback aqui nesse rompimento. Ó, rompeu essa linha aqui. Olha que pullback lindo que ele fez, pessoal. Aqui, ó. Olha o ponto de pullback. Vou até aumentar o zoom para vocês poderem ver. Olha isso aqui, turma. Rompeu essa resistência com vela de alta, força compradora vindo aqui de trás, vela de reversão, que vocês já assistiram a aula de pullback, vocês sabem que é uma vela muito boa para pullback, tá? Olha que pullback lindo que ele fez aqui, pessoal. Próxima vela já veio e respeitou. Então, olha como que a análise de vocês vai ficando mais refinada quando você entende do gráfico como um todo. Tudo vai fazendo sentido, não é verdade? Vamos ver se tem mais. Ah, aqui tem outro exemplo, ó, topo duplo. O que a gente tem aqui, turma? Temos tendência de alta vindo aqui de trás. Temos uma resistência. Temos um suporte. Ai, gente. Temos um suporte bem aqui. Olha o preço rompendo aqui, ó, com essa vela. Olha o pullback aqui. Vocês estão vendo? Então, eu utilizo muito na minha... O que eu mais uso, pessoal, é topo duplo e fundo duplo. É o que eu mais utilizo. Ah, aqui também tem um exemplo lindo de triângulo de baixa, que eu uso também muito como figura de continuação. Vocês vão ver que ele estava vindo de uma tendência de baixa lá atrás. O que que ele fez? Ele fez um triângulo aqui, ó, de baixa nesse ponto, ó, triângulo de baixa. Olha o pullback que ele formou aqui depois do rompimento do triângulo, pessoal, ó. Ai, meu Deus, cadê a setinha? Aqui, ó. Rompeu com essa vela e veio buscar o pullback aqui na segunda vela. A gente não teria pegado, porque foi na segunda vela, tá? A gente só vai pegar pullback nesses casos de figuras gráficas dentro das regras de pullback. Então, por mais que a figura seja boa, as regras do pullback sempre vão prevalecer, mas olha o outro pullback que ele fez bem aqui na frente, quando ele rompeu de novo, tá vendo? Só quero mostrar para vocês como isso é muito bom, unindo com a sua análise, tá? Então, a gente teve triângulo de baixa, continuação de tendência, continuou rompendo e respeitou o pullback, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, aqui a gente tem uma bandeira de baixa, ó, tendência de baixa vindo aqui de trás, respeitou um retângulozinho aqui de baixa e continuou a sua tendência de baixa. Olha o padrão perfeito aqui, turma. Figura de continuação. Tendência de baixa, consolidou, lateralizou aqui e continuou caindo. Imagina se eu tenho aqui esse padrãozinho perfeito, que é um padrão de continuidade. Opa! Imagina se eu tenho aqui, pessoal, peraí. Se aqui é um padrão de continuidade, eu já sei que está vindo uma tendência de baixa lá de trás. Ele fez o retângulozinho de baixa. Imagina se essa vela aqui, pessoal, se ela faz isso, ó. Se essa vela aqui rompe e a próxima vela vem tocar aqui para fazer o pullback, turma. É um pullback perfeito, porque está tudo a favor da sua análise. O pullback seria exatamente nesse ponto aqui, ó. Tudo a favor da sua análise. Então, assista essa aula, sei lá, 3 vezes, 5 vezes, até você entender. E eu quero que você assista essa aula e vá para o gráfico procurar os padrões. Assista essa aula, vá para o gráfico procurar os padrões, até você começar a entender. E, claro, entenda que os movimentos nunca serão perfeitos, tá? Ainda mais no mercado de OB, que é um time menor. Mas é bastante assertivo quando você juntar com as demais informações que vocês têm. Então, assiste e vai para o gráfico procurar os padrões. Assiste e vai para o gráfico procurar os padrões. Eu passei aqui só os principais que eu utilizo, mas se você quiser procurar cada um dos padrões que eu expliquei lá nos slides, é bom também para vocês já irem memorizando, tá bom?
Essa foi a aula. Muito obrigada e até a próxima. Bons estudos!